No direito, nós temos dois tipos de norma, as normas principiológicas e as normas pragmáticas. As normas pragmáticas são aquelas que dizem como o direito deve ser, como as condutas devem ser. São aquelas em que você vai ter dado A deve ser B, senão sanção, tá? Ou dado A deve ser B, senão alguma outra coisa. Ou dado A deve não ser B. Mas são aquelas que dizem como as coisas devem acontecer. Se você comprar algo, você deve pagar o preço. Se você matar, você será punido. Então, essas são as normas que a gente diz normas pragmáticas, tá? De outro lado, nós temos as normas orientadoras, as normas principiológicas. Os princípios, eles são base para as normas pragmáticas. Então, eles orientam as normas pragmáticas. Eu posso até aplicar o princípio direto, mas é raro eu aplicar o princípio direto. Normalmente, os princípios eles orientam a criação de outras normas ou orientam as condutas, mas não no tipo assim, dado não o cumprimento de um princípio, eu vou ter uma punição direta, ok? Isso são os princípios. Quando a gente fala da atividade econômica, a gente fala da atividade econômica justamente porque a empresa, a gente vai ver mais à frente, é uma atividade econômica, tá? Nem toda atividade econômica é empresarial, mas toda atividade empresarial é uma atividade econômica. Então, para estudar a empresa, eu tenho que partir antes do estudo da atividade econômica, que está previsto na Constituição Federal, tanto no artigo 1º quanto no artigo 170. O artigo 1º fala que a República Federativa do Brasil, fundada na União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, é fundamento da República Federativa do Brasil. O trabalho, os valores sociais do trabalho, ou seja, promover a geração de emprego e renda e, obviamente, a livre iniciativa. Depois que a gente fala em direito privado, a gente falou um pouco na semana passada da diferença entre direito privado e direito público, tá? O direito empresarial está inserido dentro do direito privado, tá? Ou seja, onde há ausência do Estado, e se o Estado está presente, ele age como se privado fosse. Então, dentro do direito privado, ele vigora alguns princípios como a livre iniciativa, a autonomia da parte, a liberdade de contratar. E a gente tem uma máxima que diz que no direito privado, você pode fazer tudo desde que a lei não te proíba. Então, se a lei não te proíbe, você é livre para fazer. Você é livre para inovar, você é livre para criar, tá? E a livre iniciativa dentro da atividade econômica, ela vem justamente dessa lógica. Você é livre para empreender, você é livre para exercer qualquer atividade econômica desde que não seja proibido. Por exemplo, você não pode emprestar dinheiro a juros, salvo se você seja uma instituição financeira regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central. Isso se chama agiotagem, isso está proibido, então eu não posso fazer. Mas eu posso montar um centro comercial com administração única para aluguel de lojas, também conhecido como shopping, né? Ninguém conhece, ninguém nunca viu isso por aí, sem que eu tenha vamos dizer que não tem nenhuma vírgula que trata sobre isso, tá? Eu tenho na lei de locação de não residencial, eu tenho um artigo que fala que a lei não se aplica a shopping center. Apesar que hoje já tem uma discussão se aplica ou não aplica, tem muitos juízes já aplicando a lei de locação a shopping center, mas o grosso da lei de locação não residencial, da lei de locação comercial, ela não se aplica a shopping center, ou seja, hoje no nosso ordenamento, a única regulamentação que a gente tem sobre shopping center é para dizer que não tem regulamentação sobre shopping center, mas ninguém deixa de frequentar shopping center, os empresários têm lojas em shopping center, isso não faz com que o shopping center seja algo assim anormal, seja algo assim
esdrúxulo, tá? Shopping center está aí pelo país todo. Por quê? Porque se não é legalmente proibido, é legalmente permitido. Isso faz parte da livre iniciativa. Você pode fazer o que você quiser, desde que não seja legalmente proibido, tá? Você pode exercer qualquer atividade econômica. E essa atividade econômica, essa ordem econômica, ainda está regulada na Constituição Federal, no artigo 170, que diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na iniciativa, livre iniciativa, justamente a mesma livre iniciativa do artigo 1º, tem por fim assegurar a todos a existência digna, ou seja, tem por fim permitir que todo mundo trabalhe, todo mundo tenha seu dinheirinho para poder viver, tá? Conforme os ditames da Justiça Social, e aí a ideia de justiça social tem a justiça social do consumo, justiça social do trabalho, justiça social previdenciária. Então, você garantindo o mínimo de direito, de acesso ao direito à população que está vinculada direta ou indiretamente a essa ordem econômica. Tá? E aí, no parágrafo único vem: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgão público, salvo os casos previstos em lei. Ou seja, o parágrafo único do 170, ele justamente reforça essa ideia de que se a lei não proíbe, você não pode ser exigido. Se a lei proíbe ou se a lei expressamente exige, aí sim o poder público pode exigir. Isso faz parte da própria princípio da livre iniciativa. E aprofundando esse princípio da livre iniciativa, José Afonso da Silva, tá? No livro Curso de Direito Constitucional Positivo, ele fala que a liberdade de iniciativa envolve a liberdade da indústria, comércio, a liberdade da empresa e a liberdade dos contratos. É fazer o que o empresário quer, tá? E aí quando ele fala de indústria, de comércio, de prestador de serviço, de empresa, de contrato, você pode contratar o que você quiser, você pode contratar da forma que você quiser, desde que não esteja proibido, certo? Fábio Ulloa Coelho, no livro Princípios de Direito Comercial, um livro muito bom, que eu recomendo que tenha em casa, ainda que não vai trabalhar com direito empresarial, você vai trabalhar com direito constitucional, vou trabalhar com direito trabalhista, vou trabalhar com direito do consumidor. É um livro muito bom para se ter, porque ele trabalha justamente essa ideia dos princípios, ele trabalha essa ideia da principiologia mesmo, da ordem econômica e não só do direito comercial, do direito empresarial propriamente dito. Ele aborda uma série de princípios da ordem econômica que são essenciais para quem trabalha com o direito, tá? Até quem vai trabalhar com direito público tem que entender um pouco sobre a ordem econômica. Quem trabalha com direito, mas eu vou trabalhar com direito do trabalho. Meu foco, professora, vai ser direito do trabalho. Só tem trabalhador porque você tem alguém, só tem empregado porque você tem empregador, tá? E normalmente o empregador, a grande massa de empregadores, obviamente você tem empregadores que não são empresários, como o dono de casa, mas a grande massa dos empregadores são empresários. Eu só tenho, não, mas eu vou trabalhar com consumidor. Beleza, eu só vou ter consumidor se eu tiver fornecedor. Tudo bem que nem todo fornecedor é empresário, mas a grande massa dos fornecedores são empresários, o grande volume de fornecedores são empresários. Então, se eu entendo o outro lado, fica mais fácil para eu defender o direito dos meus clientes. Inclusive, eu comecei com direito empresarial, estudando em direito empresarial, porque eu trabalhava com direito do consumidor. Como eu trabalhava com direito do consumidor, eu precisava entender a lógica da empresa, eu precisava entender o risco da atividade empresarial, que você tem muito disso no direito do consumidor. Por que é que o banco, por exemplo, tem que indenizar o consumidor que foi furtado no cartão de crédito? Suponha, você teve seu cartão de crédito furtado, você liga para o banco e o banco tem que estornar e assumir ele o prejuízo e te indenizar eventualmente danos que você teve. Por que o banco vai assumir isso? Porque faz parte do risco da atividade. E o risco da atividade, o conceito de risco da atividade é um conceito de direito empresarial.
não é um conceito de direito do consumidor. Então, como eu trabalhava com direito empresarial, comecei com direito do empresarial, trabalhar com direito do consumidor. A primeira para consumidor, depois fui trabalhar para fornecedor. Eu tive que entender a lógica empresarial e acabei me apaixonando por direito empresarial, tá? Então, Fábio Ulloa diz que a liberdade de iniciativa é o elemento essencial do capitalismo, tá? Nós vivemos numa sociedade capitalista, você goste ou não, conteste ou não, nossa sociedade é uma sociedade capitalista. E aí ele diz, quero dizer, do próprio modo de produção e não somente da sua ideologia. Ou seja, do modo de produção de que eu vou ter lucro, de que eu busco lucro, o empresário quer o lucro e é o retorno do próprio investimento do empresário, tá? O capitalismo depende para funcionar com a eficiência de um ambiente econômico institucional em que a liberdade de iniciativa esteja assegurada. Ok? Outro princípio muito importante é o princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência, também previsto no artigo 170 da Ordem Econômica, lá, o que a gente já leu, no inciso 4 fala a livre concorrência. E o 173, no parágrafo 4º, também da Constituição Federal, fala: a lei reprimirá o abuso ao poder econômico que vise a dominação dos mercados e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, tá? O que é a livre concorrência? A livre concorrência é um princípio que orienta que todos têm direito a exercer a sua atividade de forma livre, sem abusar do teu poder econômico, tá? Eu não posso usar do meu poder econômico, eu não posso usar do fato de que eu sou mais forte, de que eu sou mais poderoso, para infringir sobre aquele que é mais fraco, sobre aquele que é economicamente menor que eu, determinada política ou determinada sanção. E aí vem, obviamente, nós temos uma lei que a lei coíbe as práticas anticoncorrência, tá? Que são truste, cartel, dumping. E aí, por exemplo, evitar que alguém, imagine um supermercado muito grande que vem e se instale perto de um mercado menor, tá? Esse mercado grande, obviamente, ele pode comprar muito produto num atacado, ele pode negociar os preços melhor, ele pode, inclusive, passar um determinado período vendendo sem lucro, ou, inclusive, abaixo do lucro, que é o famoso dumping. O pequeno, ele não vai conseguir fazer isso. Então, se o produto vale 10, imagine que se um determinado produto vale 10, o mercado vendia ele preço de custo para o mercado. O produto é adquirido pelo mercado a 10. O pequeno também adquire a 12, porque ele não consegue negociar com o fornecedor. O mercado, ele coloca 13. O mercado coloca também a 14. Aí vai ter um lucro. O lucro dele já é menor que o lucro do mercado. Mas o mercado, se ele vender a 10 ou se ele vender a 9, ele vai estar usando do seu poder econômico com uma intuição clara de quebrar o pequeno, com uma intenção clara de ferir a livre concorrência, eliminar a concorrência, tá? Depois de eliminada a concorrência, ele coloca o produto a 20, ninguém não vai ter mais concorrência e o mercado grande vai poder ser o único e vender o preço que você quiser e você vai ter que comprar com ele porque você não tem mais a concorrência, tá? Então, o princípio da livre concorrência, ele busca assegurar essa convivência pacífica entre os empresários. Entre os empresários, obviamente, do mesmo ramo, que atuem na mesma área e que, de fato, concorram entre si, que, de fato, disputem a mesma clientela, tá? Fábio Ulloa Coelho, nesse livro Princípios do Direito Comercial, ele fala que a liberdade de concorrência é que garante o conhecimento ao mercado de produtos, que garante o fornecimento ao mercado de produtos, de serviços ou serviços com qualidade crescente e preço decrescente. Por quê? Porque se há uma legítima disputa por consumidor, se há uma legítima
concorrência, ou seja, se eles de fato estão ali concorrendo e disputando o consumidor de forma justa, de forma séria, você vai ter, obviamente, uma queda no preço e uma melhoria no produto ou no serviço, tá? No direito comercial, o princípio constitucional da liberdade de concorrência implica, em primeiro lugar, a coibição de determinadas práticas comerciais incompatíveis com sua afirmação. São práticas como o dumping, como o truste, como o monopólio forçado, não monopólio natural, tá? Mas o monopólio forçado. Tais práticas são as de concorrência ilícita e classificam em duas categorias. De um lado, as que implicam risco ao regular funcionamento da economia livre de mercado e são coibidas como infração à ordem econômica, e de outro, as que implicam tal risco restringindo-se aos efeitos da prática anticoncorrencial à lesão de interesses individuais do empresário diretamente envolvido e configuram concorrência desleal, tá? A concorrência desleal são essas práticas, como, por exemplo, o dumping, de praticar preço na faixa do custo ou abaixo do custo. Então, a prática é concorrência desleal, porque afeta os empresários entre si. Já as infrações à ordem econômica, elas vão de encontro a toda a economia, a toda a estruturação econômica, a toda a forma como a nossa economia está organizada, como, por exemplo, o acordo de preço. O acordo de preço, ela é um crime, é uma infração à ordem econômica, tá? Por quê? Porque ele fere toda a boa-fé que o consumidor, que a sociedade põe naquelas atividades. Então, não é um fornecedor, um empresário indo contra o direito individual de outro empresário. É um conjunto de empresários que se reúnem em uma determinada localidade, um determinado município, ou até no mesmo dentro de um estado, depende aí de qual a atividade que eles exercem, tá? Para, por exemplo, combinar preço e vender todo mundo por aquele preço. Então, o consumidor não tem muito poder de escolha, não tem muito poder de barganha, e isso fere a própria boa-fé, a própria livre concorrência, a livre iniciativa, e, obviamente, a concorrência, porque você não tem a concorrência. Então, aí você tem os crimes contra a ordem econômica, tá? Porque eles criam um risco para toda a sociedade, ok? O terceiro princípio que a gente vai ver aqui, tá? A função social da empresa. A função social da empresa, ela não está na Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, salvo engano, no inciso 23, ele fala da função social da propriedade, certo? A propriedade, e aí você tem que fazer uma contextualização com o momento histórico em que a Constituição foi criada. A Constituição foi criada em 1988, a gente tinha um movimento de hiperinflação, estávamos saindo do processo ditatorial e vindo para um processo de redemocratização. Então, a nossa Constituição ela é tida como uma Constituição cidadã, porque justamente é uma Constituição que busca assegurar direitos básicos da sociedade, direitos de cidadania, direitos individuais, tá? Direitos coletivos, direitos esses que tinham sido afastados durante o período do regime ditatorial, da ditadura militar. Essa Constituição de 1988, quando ele fala da propriedade, ele vem justamente permitir a reforma agrária, o assentamento de pessoas, a questão do latifundiário, rever latifúndios improdutivos. Então, tem toda essa questão social por trás da Constituição. Por isso que a Constituição ela não fala em função social da empresa necessariamente, tá? A função social da empresa ela vem mais com o Código Civil de 2002, quando o Código Civil fala e aborda da função social dos contratos, e a empresa ela nasce de um contrato. O empresário, a gente vai ver, aquele que exerce atividade empresarial, e aí ele pode ser sobre a forma de empresário individual, sobre a forma de EIRELI, sobre a forma de sociedade, mas o ato de
exercer essa atividade, o ato que dá início, que dá o pontapé, que dá o start, é um contrato, tá? Ainda que individual, e discute se é um contrato ou não é um contrato, é um ato declaratório, mas ainda assim existe contratos declaratórios, tá? Então, a função social da empresa, ela vem dessa função social do contrato. E o que é a função social do contrato? Na verdade, o que é essa função social? Sempre que vocês pensarem em função social, pensem o que a sociedade espera desta relação jurídica. O que a sociedade espera, e aí a sociedade, quando eu falo sociedade brasileira, o que o nosso ordenamento junto, o que as pessoas em coletivo esperam que seja feito, que seja em proveito daquele instituto, tá? Quando eu penso numa propriedade, por exemplo, eu não quero que um terreno seja usado para fins meramente especulatórios. Tanto que quem gosta de direito urbano, direito imobiliário, você tem o IPTU progressivo, para ter imóveis meramente especulativos. Se eu tenho um terreno e ele está ali meramente fechado, com caráter especulativo, para esperar que. E aí, quando eu falo especulativo, quer dizer o quê? Ele está ali fechado, ninguém usa ele, só esperando que o preço suba para poder, então, tomar alguma providência. Isso é um caráter especulativo. Eu faço especulação sobre a determinado bem, tá? Esse caráter meramente especulativo não é para ser feito sobre as propriedades. As propriedades, elas têm que ser usadas. Quando eu vejo um terreno, o que é que você imagina? Um prédio sobre ele, seja um prédio residencial, seja um prédio comercial. Até pouco tempo atrás, na Tancredo Neves, tinha um terreno grande que era fechado, ninguém fazia nada. E segundo eu soube, foi aplicado sobre esse terreno o IPTU progressivo, tá? E o que é o IPTU progressivo? Você é notificado para dar fim útil ao imóvel. Se você não dá fim útil ao imóvel, a prefeitura começa a aumentar o teu IPTU progressivamente, até que é mais fácil você dar um fim útil ao imóvel do que continuar pagando o IPTU tão grande que ele chega, tá? E aí foi aplicado e foi construído logo depois, 2 anos depois, começaram a construção de um prédio no terreno. Da mesma forma, os contratos. Os contratos, eles têm uma função social. Espera-se de um contrato de compra e venda que efetivamente alguém compre algo e que efetivamente pague o preço por aquilo. Eu não quero, num contrato de compra e venda, que alguém dê algo para outra pessoa e receba por isso um nada ou um valor muito ínfimo. Para isso existe o contrato de doação. Mas a pessoa, você fala assim, mas para a pessoa tanto faz, se ela está recebendo ou se ela não está recebendo. Para as pessoas podem tanto fazer, para a sociedade não, tá? Por quê? Porque há determinadas situações em que a doação é proibida. Há determinados casos em que a pessoa não pode doar via instrumento público, particular, só pode doar via instrumento público, ou não pode doar. Por exemplo, a ascendente não pode doar para descendente, excluindo a legítima de outros descendentes, tá? Por exemplo, pai não pode doar para filho se ele tem mais de um filho e ele está excluindo os outros filhos da legítima, da herança. Por quê? Porque isso fere o direito dos outros filhos de ter acesso eventualmente, à herança. Está burlando determinada lei de sucessão. E aí vem a função social da empresa. O que se espera da empresa? Se espera que a empresa seja laranjas? Não. Se espera que as empresas sejam feitas meramente para ocultar negócios ilícitos ou mesmo para caráter especulatório? Não, tá? Espera-se que as empresas sejam geradoras de emprego e renda, ou seja, que ela gere lucro, pague os impostos e empregue as pessoas, tá? Isso é o que se espera de uma empresa, isso é o que a sociedade espera da empresa. Então, essa é a função social da empresa. Quando eu falo de função social da empresa, eu justamente estou falando de a sociedade espera que ela seja uma empresa lucrativa, que ela gere o lucro, que ela pague os seus impostos, coloque no mercado produtos e bens que sejam de qualidade, que atendam às normas de direito do consumidor e
que empregue as pessoas e atenda às normas do direito trabalhista, pague o INSS, pague o FGTS, dê as férias. Isso é o que se espera de uma empresa, tá? Na Lei 6.404 de 76, que é a Lei de Sociedades Anônimas, o artigo 116 fala que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia, aí a sociedade anônima, realizar o seu objetivo e cumprir a sua função social. Ou seja, ele não pode usar o seu poder em detrimento dos sócios minoritários, para prejudicar os sócios minoritários, ou para prejudicar os funcionários, ou para prejudicar a sociedade, ele deve usar o seu poder em benefício e em prol de todos. E tem deveres e responsabilidade para com os demais acionistas da empresa e os que nela trabalham, para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses devem lealmente respeitar e atender, ok? E a mesma lei, o artigo 154, fala que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, da sociedade, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa, tá? Aqui. Fábio Conde Comparato, no livro dele, é um artigo dele, A Função Social da Propriedade de Bens de Produção. E quando fala de bens de produção é da empresa, mas que esse livro é um pouquinho antigo, está em 96. Fábio Conde Comparato salienta que a função social da empresa é decorrência da função social da propriedade. A empresa não deixa de ser uma propriedade, apesar de não ser tecnicamente um objeto, tá? A gente vai ver essas questões técnicas mais à frente. Ao afirmar que a propriedade dos bens de produção deve cumprir a função social no sentido de não se concentrarem apenas na titularidade dos empresários, todos os interesses juridicamente protegidos que os circundam. Ou seja, a sociedade deve se beneficiar da empresa como um todo. A empresa, ela está dentro de um ciclo econômico, tá?